Boa noite a todos. Dando então continuidade aos estudos da noite, para a nossa reflexão do Evangelho, nós trouxemos no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 83, que tem o título Aflições. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, que também fala das aflições, então nós vamos dar uma pequena pincelada antes de entrarmos nos comentários de Emmanuel a respeito das aflições. No Evangelho, então, segundo o Espiritismo, ele nos relata que nós temos dois tipos de aflições: das causas atuais que nós estamos vivendo e outras dificuldades que trazemos dentro de nós, aflições de outras existências. E que as atuais, elas são provocadas por nós mesmos, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Então, aquilo que nos traz aflição, a gente diz que foi a má sorte, que foi a dificuldade é do outro que nos trouxe a dificuldade. E também nos relata, ele nos fala a respeito das dificuldades, das doenças pelas quais nós passamos, e são decorrentes da nossa intemperança, do nosso desregramento. Também nos fala das aflições que nós temos com os filhos, que nos traz muitas vezes dores, aflições gravíssimas, mas que ele nos convida então a meditar, se não formos nós mesmos os causadores. Muitas vezes deixamos os nossos filhos à vontade, não corrigimos, não auxiliamos a eles a vencer o egoísmo já desde a infância, e então chega na idade adulta, aí vem a aflição do pai. E muitas vezes esse pai até vai meditar: meu Deus, se eu não tivesse agido diferente, se eu tivesse agido diferente, não tivesse agido dessa forma, tal acontecimento não teria acontecido. Então são inúmeras as aflições do agora. As anteriores, ele relata que é completamente estranho a nós aqui no momento. Pessoas que, por exemplo, acontecem as coisas como por fatalidade, no caso, perda dos entes queridos, aqueles muitas vezes que são o amparo da família, se vão, então ficam outros em momentos muito difíceis. Também os acidentes, que não tinha nenhuma previsão e não podia impedir desse tal acontecimento. Os reveses da fortuna, a pessoa de repente perde tudo o que tem. Também as enfermidades de nascença, aqueles que ficam sem condições de ganhar a vida, de ter o seu próprio trabalho, aqueles que nascem com o problema do idiotismo, deformidades. E também ele relata também aquelas crianças que já nascem daí a alguns dias, ou alguns minutos, ou horas, ou já nascem natimortos. Ou seja, o que essa criança fez para estar passando por essa prova, Então são vários os aspectos que ele nos traz a respeito das aflições. Mas nós vamos falar hoje, entrar mais um pouquinho mais profundo, nas causas do hoje, das aflições do agora, nas quais nós estamos num corpo físico, reencarnados na Terra, com a oportunidade de nos renovarmos, de sermos pessoas melhores. Então, é Pedro escrevendo a primeira carta, no capítulo 4, versículo 13. Ele diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Então, no capítulo 4, versículo 14. E no 13, no 12, o anterior, ele diz o seguinte: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Nos
mas alegrai-vos no fato de serdes participantes do Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis e regozijeis. Então, Emmanuel nos faz meditar em alguns aspectos do que nos causa as aflições. E diz Emmanuel: é inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Então, não podemos negar que o nosso aprendizado aqui na Terra, nós atravessamos dias de inverno, ou seja, dias difíceis, de muita rudeza, muito trabalho, né? E que é necessário recorrermos às provisões, ou seja, o estoque que nós devemos ter dentro de nós armazenados para ser utilizados, né, nesses momentos mais difíceis. E quais são essas provisões que nós vamos armazenar dentro do nosso íntimo para que nós possamos caminhar com segurança? E essas provisões, diz Emmanuel, que elas foram colhidas nos dias de equilíbrio e abundância. Ou seja, esse estoque, né, que está armazenado em nós, nós armazenamos nos momentos tranquilos. Quais são essas provisões? A compreensão, a tolerância, a bondade, a mansuetude, a bondade, a magnanimidade do Pai para conosco, a humildade e a compaixão para com os nossos irmãos. Então, são fatos que cabe a cada um de nós armazenar dentro de nós. Como nós fazemos a provisão para o nosso sustento no lar. Nós não saímos a todo instante no armazém para fazer as compras do lar. Se não fazemos mensal, mas é semanal, assim também devemos armazenar dentro de nós, não só semanal e quinzenal, mas a todo instante. Nós temos a oportunidade de a todo momento armazenar dentro de nós as virtudes que Jesus viera nos ensinar. Veio nos ensinar a ser bons, a ser puros, mansos de coração. Veio nos ensinar a nos amar uns aos outros como irmãos que somos, a não guardarmos mágoa em nosso coração, a compreender, principalmente aqueles que não nos compreendem, aprendermos a tolerar a dificuldade do outro, compreender a dificuldade do outro e auxiliá-lo para que ele também se eleve espiritualmente. Mas ao invés de mantermos a tolerância, de mantermos a bondade para com aqueles que estão ao nosso redor, dentro do lar, que é o berço mais perfeito para o nosso aprendizado, para a aplicação dessas lições de Jesus em nossas vidas, para a conquista dos valores morais dentro de nós, é com a família. Porque os amigos a gente vê uma vez ou outra, se não gostou de alguma coisa, a gente passa longe. Mas a família não, estamos ali a todo instante juntos. Então temos professores e benfeitores do nosso lado o tempo todo, para nos auxiliar, para nos recordar o trabalho que devemos fazer dentro de nós. Aprendermos a compreender. Então, quando surge essa prova para o nosso espírito se elevar, o que nós fazemos? Nós não temos
armazenado dentro de nós essas conquistas dessas virtudes, e aí então nós muitas vezes perdemos o equilíbrio, nós dizemos. Não é que perdemos, não tínhamos. Perdi a estribeira, diz alguns. Não tínhamos. Não tínhamos paciência, não a perdemos, é porque a gente não conquistou. Porque o dia que conquistarmos essas virtudes, jamais as perderemos. Porque é uma conquista que deve nascer dentro de nós. Não é algo que a gente pega e coloca, não, é na vivência do dia a dia. É no despertar da nossa consciência para a conquista dessas virtudes, fazendo o bem sempre, amando aquele que não nos ama, porque é fácil amar quem ama a gente. O difícil é amar aquele que não nos ama, que nos faz sofrer. Aí está o mérito do nosso esforço. Então, continua Emmanuel dizendo: contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. Então, nós vamos, diz aqui Emmanuel, observar o mundo ao nosso redor, né? Com desapontamento daquilo que a gente imaginava ser e não é, das dificuldades que os nossos irmãos que caminham conosco têm, pessoas muito amadas, diz Emmanuel, mas se nós não tivermos essa compaixão, essa compreensão, nós vamos nos equivocar com o nosso comportamento, da crítica, né, do sentimento ainda de mágoa, de rancor. Então, nós vamos nos encontrar sobre esse choque de tormenta cruel, como diz Emmanuel. Os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades vão encontrar uma tempestade severa a nos impedir de alcançar aquilo que desejamos. As esperanças, diz Emmanuel, feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos, os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Então as esperanças, ou seja, a nossa expectativa desaparece dos nossos sonhos, das nossas vontades, dos nossos desejos de algo alcançar. E diz aqueles que são pisados pelos ingratos, aqueles que são os nossos afeiçoados, os nossos amados, de repente começam a se comportar de maneira ingrata para conosco. E eles desaparecem do nosso convívio, uns porque se tornam indiferentes ao nosso sentimento, indiferentes às nossas vontades, os nossos desejos de algo alcançar, e que nós contávamos com a sua presença, e então nós vamos sofrendo essas aflições, vamos ficando aflitos, porque não conseguimos alcançar aquilo que almejamos. E aí Emmanuel nos diz: quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Como a gente sabe, estamos num planeta ainda de provas e expiações, onde a dor e o sofrimento bate às nossas portas em todos os momentos, porque não há só um aqui que não passa pela dor, pelo sofrimento. E então ele diz que esse momento nos leva à inquietação, ou seja, à aflição, ao desgosto,
A amargura, nós ficamos amargurados, ficamos magoados com aqueles que nos cercam e que assim agem conosco. Mas, diz Emmanuel, não é proibido chorar. Podemos chorar. Só não podemos esquecer a companhia de Jesus conosco, porque nós sabemos que nunca estamos sós. Ele está conosco sempre, em todos os momentos. Supondes, diz Emmanuel, acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Então, será que Jesus está numa esfera que não ouve o nosso pensar, o nosso clamor, ou a nossa oração, a nossa rogativa, o nosso pedido de socorro? Será que é preciso gritar? Não, basta pensar. O nosso pensamento eleva-se às alturas. Quando nós pensamos, nós emitimos os nossos sentimentos. As nossas energias, elas fluem através da nossa voz, do nosso pensar, e alcança as alturas. E somos então socorridos. Mas se faz necessário ouvir o socorro que chega até nós, porque Deus, o nosso Pai, e o próprio Jesus nos auxilia através uns dos outros. Muitas vezes uma mensagem que a gente ouve, uma criança que nos chega falando alguma coisa tão simples, mas tão profunda, não é? Um amigo, ou uma página de um livro, ou o Evangelho no qual a gente abre muitas vezes ao acaso. Não, tinha uma amiga espiritual ali nos auxiliando a abrir a página que nós necessitamos para abrir a nossa mente, para meditarmos, para refletirmos nessas orientações, que significa para nós o socorro que nós estamos pedindo. Então nunca estamos sozinhos. Julgais porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Então, a todo instante, nós, reencarnados aqui na Terra, somos ingratos com Jesus. Não o auxiliamos na sua obra de amor sobre a Terra. Dentro do lar, não vamos sair fora do âmbito do lar. Como vou ser bom lá fora se eu não consigo ser bom dentro de casa? Como eu vou ser paciente com o outro se dentro de casa me falta paciência? Não tem como abrigar dois senhores dentro de nós. Nós podemos usar a máscara, mas ela cai. Chega um momento que ela cai. Então é preciso conquistarmos essas virtudes. E Jesus foi zombado quando esteve aqui na terra conosco. E nos ensinou como nos comportarmos diante desses acontecimentos, vivenciando-os. Em nenhum momento ele maltratou alguém, em nenhum momento ele repreendeu alguém por estar o tratando daquela forma. Mas tudo o que ele fez, tudo o que ele nos ensinou, foi vivenciado com amor, com bondade, com compaixão, com tolerância, com humildade, com amor. Como diz ele, o amor cura a multidão dos nossos pecados. E Emmanuel finaliza dizendo-nos: não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Então não podemos esquecer que nos momentos mais difíceis, de maiores angústias e aflições em nosso viver, quem não os tem? Todos passamos por provas difíceis.
E muitas vezes, e até nos esquecemos de buscar a ajuda de Jesus. Ficamos tão envolvidos nas aflições, dando ainda, aumentando essa chama que vai crescendo dentro de nós. E nós não percebemos a presença de Jesus a nos convidar. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Então é necessário, é imprescindível tomar para nós a companhia de Jesus e prosseguir adiante com a serenidade, ou seja, com a firmeza, com a perseverança e a determinação dentro de nós de que nós somos capazes de vencer, como dissera Jesus, o mal, não o que está fora, mas que está dentro de nós. Eliminar os sentimentos da mágoa, da incompreensão, substituí-lo pela compreensão, pela tolerância, pela bondade, pelo amor. Então esses acontecimentos vai nos trazendo, muitas vezes, essas dificuldades pela nossa invigilância. Porque se vigiarmos como Jesus nos convida, orai e vigiai para não cair em tentação, não iríamos cair nessas aflições, muitas vezes tão insignificantes até. A gente muitas vezes sofre e se aflige por antecipação. A situação nem aconteceu e nem sabemos se vai acontecer, já estamos sofrendo. Então, sofremos por antecipação. Desgastamos as nossas energias espirituais com algo que não sabemos se vai acontecer, quando poderíamos armazenar mais e mais dentro de nós energias amorosas para auxiliar aqueles que ainda não têm o conhecimento, aqueles que sofrem muito mais do que nós. Para finalizar o estudo, vamos ver uma lição. Essa lição já foi estudada por nós no livro Almas em Desfile, pelo espírito Hilário Silva, psicografia do nosso irmão Xavier, Chico Xavier, que tem o título O Sofrimento Alheio. Então nós muitas vezes olhamos só para dentro de nós, para o nosso sofrimento, aquele momento difícil que nós estamos passando. Esquecemos de olhar ao nosso redor, pessoas que sofrem muito mais que nós, que o nosso sofrimento na presença daquela circunstância do nosso irmão é nada. E começa então o nosso irmão Hilário Silva dizendo: o bonde deslizava em marcha regular, mas Belarmino Sintra, sentado no quinto banco, extravasava desespero. Parecia não ver os carros que buzinavam, nem o casario em torno, nem os circunstantes, nem a chuva garoenta. Ele só e a excitação, ele só e a mágoa. Aguardava a promoção por 11 anos de trabalho correto na repartição e era funcionário há mais de 20. Esforçara-se, renunciando a facilidades diversas, pensando na melhoria. No momento exato, porém, a melhoria alcançara outro que, a seu ver, não correspondera. Indignado, escrevera uma carta ao chefe, ameaçando-o com um inquérito escandaloso, e o chefe chamara-o ao gabinete para entendimento pessoal. Sentia-se desanimado, infeliz. Era pai de família, esposa e 4 filhos. Não tinha débitos a solver, mas nenhum vintém no pé de meia. No fim do mês, era sempre a mesma situação: contas pagas e bolso vazio.
Achava-se, por isso, inconformado, revoltado. Não suportaria qualquer advertência. Armara-se. Se o chefe lhe desconsiderasse a atitude, reagiria. O veículo para por 2 longos minutos, esperando por outro no entroncamento. E Belarmino, relanceando os olhos, é quase que obrigado a ler uma frase no volume que a senhora míope ergue muito alto no banco em frente. É um livro espírita, cujo texto ele anota um aviso letra por letra. Tenha paciência. Fitando o sofrimento alheio, aprendemos a encontrar a felicidade que é nossa. Belarmino sente-se como sob ducha fria. Nisso, no instante exato em que o bonde larga de novo, um homem pesado toma o veículo, a esbofar-se, enxugando o suor, apesar do tempo frio. Senta-se rente ao escriturário preterido, e porque um senhor vizinho lhe mostre semblante mais ameno, fala-lhe a queima-roupa. Vida penosa, não aguento mais. É, meu amigo, disse o companheiro anônimo, cada qual neste mundo tem a sua cota de aflição. Porque o bonde possante passasse à frente de um consultório médico, em que se via grande número de consulentes esperando vez, o recém-chegado observou: vida boa é de médico. Parece que os clientes lhe trazem a sopa à boca. O outro, no entanto, discordou. O senhor está enganado. Eu sou médico. Estamos presos ao sofrimento humano. Cada enfermo é um problema. E os cabelos embranquecem ou caem cedo como se tivéssemos um vulcão na cabeça. De minha parte, estou fatigado. Ainda ontem vi minha mãe morrer nos meus braços, devorada pelo câncer, sem que eu lhe pudesse dar outra coisa senão anestésicos. E num desabafo: vida boa deve ser a de quem possa andar ou viajar livremente, assim como o caixeiro viajante. E o outro, porém, revidou: caixeiro viajante? Não diga isso. Sou viajante comercial há 15 anos. Encontro humilhações por toda parte, separado da família na maior parte do tempo. E, para acúmulo do azar, fui responsabilizado inocentemente por um desfalque de 400.000 cruzeiros. Devedores astuciosos conseguiram envolver-me nisso sem que eu tenha culpa. Belarmino queria continuar ouvindo, mas uma senhora triste entrou na parada próxima, carregando um pequenino doente. Faixa sanguinolenta envolvia-lhe os olhos. Que foi? Dessa vez foi o próprio Sintra quem perguntou, lembrando os filhos. E a senhora: meu filhinho perdeu os olhos com a explosão de uma bomba. Belarmino procura consolá-la. Daí em instantes, o funcionário transformado desce e entra no gabinete da chefia. O diretor recebe-o evidentemente irritado, mas Belarmino fala humilde: doutor, antes de tudo, quero pedir-lhe desculpas por minha carta violenta e ofensiva. Eu não tinha razão. O chefe sorriu, como quem se livrara de um desastre iminente, e falou alegre: oh, graças a Deus, você entendeu por fim. As injunções políticas são pedras no caminho. Somos companheiros, Belarmino. Não perca a esperança, a promoção virá breve. Mas Belarmino sorri também e roga: doutor, peço-lhe, não se preocupe
comigo, eu estava perturbada. E despediu-se tranquilo para voltar ao trabalho. Mas no dia seguinte, o chefe procurou-o com excelentes informes, e Belarmino contou-lhe a história viva da frase que lera desse cantilhão. Então, esta história contada pelo nosso irmão Hilário Silva nos traz ensinamentos preciosos para todos nós, porque todos nós passamos por momentos difíceis, momentos de aflição, seja em casa, seja no lar, seja com os amigos, com familiares queridos. Então precisamos armazenar, como diz, né, o irmão, dentro de nós as virtudes que Jesus viera nos ensinar: a humildade, a bondade, a compreensão, o perdão, perdoar aqueles que nos ferem, que nos maltratam, que nos faz sofrer. Aprender a amar de verdade. E as dificuldades que vão surgindo no nosso caminho, nós vamos ter o quê? Sabedoria para amenizar esses momentos difíceis, ou solucionar os problemas, achando uma solução para o problema eminente. Com Jesus no nosso pensamento e no nosso coração, nós vamos conseguir. Vamos buscar esse auxílio divino, na certeza de que a gente não está só. E na certeza que não passamos por nenhuma dificuldade, nenhum momento difícil, se nós não devêssemos passar. Porque diz Emmanuel que toda dor, todo sofrimento é para nós lição educativa. Então vamos agradecer a Deus pelas dificuldades que passamos. É por isso que nós estamos aqui reencarnados, para aprender a ser bom, a vencer as dificuldades que são criadas por nós mesmos. Então essas dificuldades, essas aflições do nosso cotidiano, do dia a dia, são criações nossas. Se pararmos para fazer uma autoanálise dentro de nós, nós vamos encontrar alguns anos, ou alguns dias, algumas horas, algo que nós fizemos, falamos ou pensamos, porque disse Jesus que a gente peca muito mais por pensamento do que por obras, porque muitas vezes nós não falamos, mas pensamos, já cometemos a falta. E disse Jesus que tudo aquilo que nós falamos, pensamos, desejamos ao outro, fazemos a nós mesmos. Então tudo que nós damos, retorna para nós de volta, tanto o bem quanto o mal. Então nós vamos perceber nessas reflexões que algo nós fizemos aqui agora, nessa encarnação, não foi lá atrás do passado não. Nós vimos que no Evangelho segundo o Espiritismo nos explica, essas aflições do passado são diferentes, temos que fazer a diferença. Então são aqueles que nascem já de uma forma mais difícil, muitos cegos, outros com problemas cardíacos já desde a infância, outros completamente imobilizados no corpo, com deficiências físicas, mentais. Aí está lá atrás no passado. Mas essas dificuldadezinhas que nós passamos hoje aqui, são criações nossas. É o nosso comportamento mal conduzido por nós mesmos. Então somos os causadores das nossas aflições. E podemos modificar isso? Podemos, depende de nós, do nosso esforço, da nossa coragem, da nossa perseverança em aplicar nas nossas vidas diariamente os ensinamentos de Jesus, que é esse roteiro de luz, que ilumina o nosso entendimento, que fortalece a nossa alma, nos renova o ânimo e a esperança para que a gente possa continuar vencendo o mal dentro de nós mesmos. Então não vamos mais combater o mal do outro, mas vamos combater o mal nosso que está dentro de nós. Alguém fez alguma coisa errada, ouvimos alguma coisa errada, cuidemos de nós, porque disse Jesus, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E Emmanuel diz que nós pintamos o quadro que vemos fora com as tintas que estão dentro de nós. Então quando olhamos o quadro e já pensamos de forma errada, o mal não está lá fora, está aqui dentro primeiro. Porque em nenhum momento Jesus viu o mal da criatura, viu a oportunidade de o irmão aprender, o irmão em aprendizado, ensinou com o exemplo da sua vida para que a gente caminhasse.
Não apontou o dedo para ninguém, você está errado, não. Ensinou as lições com bondade, com mansuetude. Então vamos olhar as coisas ao nosso redor, aprender a olhar as coisas ao nosso redor com o olhar de Jesus. E assim nós vamos conquistando em nós as virtudes e vamos começar a ver na dor e no sofrimento oportunidade de nos elevarmos. São lições preciosas, educativas para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça em cada um de nós o bom ânimo, a coragem, para que possamos vencer a nós mesmos. Então vamos fechar os nossos olhos. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo bálsamo consolador dos teus ensinamentos, que renova em cada um de nós o bom ânimo, a esperança, a certeza, Senhor, de que somos capazes de vencer o mal que não está fora de nós, mas que está dentro de nós mesmos. Auxilia-nos, pois, Jesus, a caminhar contigo, iluminando o nosso entendimento e auxiliando-nos nas lições do teu evangelho de amor, na compreensão dessas lições e na vivência, na prática diária das nossas vidas. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, abençoa igualmente os nossos irmãos que se encontram enfermos, nos hospitais ou mesmo em seus lares, os que estão sob as marquises, embaixo das pontes, que não têm onde repousar a cabeça. Envolve-os, ampara com o teu amor. Te pedimos, ó Jesus, pelos nossos irmãos, não só do nosso país, os nossos governantes, mas de todos os países do nosso planeta Terra, todos os governantes, e principalmente, Senhor, os países que se encontram em conflitos de guerra. Te rogamos as bênçãos do seu amor, envolvendo aqueles irmãos que promovem a dor, o sofrimento e que promovem as guerras, envolvendo assim, Jesus, com o teu amor, igualmente os que estão retornando à pátria espiritual. Ampara, abençoa e envolva, Senhor, a todos nós, não só hoje, mas sempre, que assim seja.